Bem-vindos a mais um momento especial no Debate-Papo, sempre às sextas-feiras, com a missionária Edmeia Williams, que vamos convidar agora para participar conosco aqui. Debate-Papo. Só um instante, pronto, aí está. Já estou aqui, pastor, presente. Tudo bem? Tudo bem. Vai me lembrar a minha infância, presente. Como está o senhor? Graças a Deus, tudo bem. Isso Está é tudo bom. bem. Estamos aí nos organizando para retornar aos cultos presenciais, ainda em meio a obras lá na igreja. Mas em tudo isso eu vejo a mão de Deus, porque nós não queremos nos precipitar, nos reunir. A Bíblia fala, né? Nisso não vos louvo porque vos reunis para pior. Eu não quero me reunir para pior. Eu quero me reunir para melhor. Então nós estamos tomando os nossos... Não era fácil. Paulo não era brincadeira. Não é fácil, não. Ele tem palavra para tudo, né? Tem, ele. E é direto. É direto. Então a gente, assim, está preocupado em fazer tudo certo para que não haja contaminação, não haja... Porque nós estamos vendo isso, recontaminações na Europa e problemas ao redor. Nós sabemos que esse tempo há de passar. Esse tempo há de passar. O importante é que aprendamos com esse tempo que Deus quer nos ensinar. E Deus está dando a tempo, né? Deus está nos dando o tempo. Mas, Edmeia, nós temos falado, você tem falado dessa maravilhosa série das consequências da saída do homem do Jardim do Éden. Quando o homem foi para onde não deveria ter ido. Pois é. Mas teve que ir. Né? Sim. E hoje, o que mais nós temos para ouvir? Nós temos, pastor, o que não falta é problema. Hoje, é verdade. Não era plano de Deus, mas já que o homem escolheu, Deus disse, então toma, né? É escolha. Toma. Então, eu queria convidar, então, a todos para lermos no livro do profeta Abacuque. Abacuque. Nunca mais eu tinha ido ao livro dele e eu disse, estou com saudade de Abacuque. Esses profetas, Abacuque, Sofonias, não é? Ageu, Malaquias, Zacarias. Malaquias até falei muita semana na live com o pastor Jeremias, mas Miqueias, não é? A gente precisa... esses profetas menores que de pequenos não tem nada, né? Pois é, Naum. Assim, a gente, então, de vez em quando me dá uma saudade deles, começa a pregar neles. Hoje é dia de Abacuque. Amém. Então, eu vou ler o que está escrito em Abacuque, no capítulo 2, de 1 a 4. Abacuque 2, de 1 a 4, onde está escrito assim: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá
pela sua fé. Amém. Amém. Uma outra forma de trevas que vamos encontrar do lado oriental do Éden é aquilo que chamamos de silêncio espiritual. Silêncio espiritual que eu falo são aqueles momentos em que nós estamos numa situação tão difícil, e nós temos a impressão que os céus estão em silêncio e Deus não está mais dirigindo aquela situação. Nesses momentos, não temos consciência de nenhum pecado não confessado, não trabalhado. Oramos, lemos a Bíblia diariamente, até jejuamos, mas nada parece trazer a direção para o próximo passo a tomar. Ficamos como se fosse no ar, sem direção. Isso acontece, sim. E eu sei de muitas pessoas, inclusive eu, de ter passado muitas vezes por esse problema, por esse deserto. Será que você está assim agora? Anime-se. Deus está bem aí onde você está, com você. Única coisa, Ele está trabalhando em silêncio. Para muitas pessoas, um período de silêncio espiritual é mais difícil de aguentar do que perseguição ou sofrimento. Porque depende do seu temperamento. Eu, pessoalmente, acho terrível, tenho muita dificuldade em ficar sem um direcionamento definido. Eu preciso perceber a direção. Eu preciso. E quando eu não percebo a direção, ficar esperando, para mim, é uma disciplina que eu preciso. E eu digo para você, irmão, é difícil. Mas nós precisamos compreender, no entanto, que o silêncio do céu não significa que o céu esqueceu de nós. Amém. Sempre existem razões para tudo que Deus permite, mesmo quando nós não podemos entendê-las. E quando não entendemos e nós esperamos em Deus, é marca de maturidade espiritual. Quando usamos pausa na música, quando você usa pausa na música, a música tem pausas de breve, de semi-breve, de mínima, de semínima, tem pausas. Não é? Para que é? É para produzir um suspense que fará com que a música pareça mais bela quando ela volta depois da pausa. Acordes dissensíveis levam você, empurram você para uma tônica. A pausa prepara os nossos ouvidos para uma audição melhor. Sabe, quando você prepara um banquete, você serve o melhor vinho, mas você serve água. Tem uma taça de vinho e uma de água. Para quê? Entre um prato a ser servido e outro, você bebe um pouquinho d'água. Para quê? Para lavar a sua boca. Para tirar o sabor do primeiro prato, para você degustar melhor o segundo. Então, é como a pausa na música. Ela limpa o seu ouvido para que você saboreie melhor a música que vem depois. Em Filipenses 1, no versículo 6, Paulo diz assim: eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em mim há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Olha que serenidade! Se eu estou percebendo a direção,
se eu não estou, se os céus parecem em silêncio, ele começou, para mim é suficiente. Ele vai completar. Continuarei olhando para ele. Quando nós pensamos um pouquinho, e eu convido você aqui a pensar no chamado de Deus para Jesus. Eu queria que você pensasse nisso agora. A missão que ele veio para compartilhar com a humanidade. A mensagem que ele é, porque ele é o Verbo de Deus, não é? O Filho de Deus. Essa mensagem, essa situação deve ter queimado muito em seu coração durante toda a sua adolescência. E mesmo nos seus anos de juventude, de 20 para 30 anos. Pense o que esse rapaz queimava lá dentro. Durante esse tempo, nós pensemos, o Filho de Deus estava fazendo arados para os fazendeiros da Palestina. Ele era carpinteiro, ele era conhecido como o Nazareno, o carpinteiro, filho do carpinteiro. Isso não significa que ele ficou paciente, que ele entrou num esgotamento emocional. Claramente, Jesus sabia que aqueles anos de silêncio era uma preparação para o grande ministério que estava diante dele. Ele veio com um propósito, você também veio com um propósito. Logicamente, o propósito com o qual Jesus Cristo veio é infinitamente superior, é incomparável. Amém. Então, você olhando, você vê 30 anos de silêncio, 3 anos de canção para toda a eternidade. Então, a música se torna mais rica depois da pausa que a antecedeu. Você vê com que voracidade, com que pertinácia Jesus Cristo começa o ministério dele. E ele não para, ele completa dizendo, tudo está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Lá na oração do capítulo 17 de João, ele diz, é chegada a hora. Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste para fazer. Amém. Antes disso, antes dos 30 anos, não tem nada registrado. Sabemos daquela ida de Jesus com os pais na Páscoa em Jerusalém e pronto. Nós precisamos ver sobre isso. Quando a pausa vem e nós não estamos preparados para ela, nós não damos atenção a ela, não procuramos discernir, o que nós vamos ver é que nós podemos cair nas trevas da murmuração. Começamos a murmurar. Tem uns que começam a inventar, porque Deus me falou, porque Deus me disse, que Deus mandou. E essas pessoas que estão inventando, elas não inventam só para elas inventam, Deus mandou lhe dizer. Por quê? Porque elas são agitadas e elas têm que estar sabendo das coisas. Abra os seus olhos, você que ouve uma pessoa dessa. Lá no Salmo 77, no versículo 9, está escrito assim, esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Esse é o grito de um crente no Salmo 77, que está passando por um momento de silêncio espiritual. Você pensa que é só você? Tem uma música que a pastora Cassiane canta, que ela diz, quando Deus fica em silêncio é porque está trabalhando. Eu só não gosto muito assim, porque quando Deus fica em silêncio é porque está trabalhando, mas Deus trabalha o tempo todo, não é só quando fica em silêncio. Porque Jesus Cristo diz, meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho.
Quantas pessoas acham que trabalho é maldição? Nós confundimos trabalho com serviço. Trabalho é bênção. Quando Deus criou o homem, ele criou um jardim para o homem trabalhar e cuidar. Verdade. E olhar. Porque o trabalho é bênção, o trabalho é produção. Agora, quando vem o pecado, em cima da bênção chamada trabalho, vem o cansaço. Vem a fadiga. Aí é que torna o trabalho algo indesejável. Mas, quando a gente fica desempregado, a coisa fica muito pior. Não é? Uma vez, eu estava conversando com um pastor. Ele me contou que ele estava quase a ponto de desistir do ministério, porque ele estava atravessando um período longo de silêncio espiritual. Ele disse que estava já ponto, como nós dizemos, chutar o balde. Como é que a gente diz? Pendurar a chuteira. Ele achou que Deus não queria nada com ele. Não queria. E ele passou a mão num livro do John Stott. E ele leu lá no livro do John Stott, assim, um túnel escuro é sempre o melhor caminho para se chegar ao outro lado da montanha. Ninguém quer saber de túnel. Mas quando nós pensamos o que teríamos que fazer para sair daqui de Laranjeiras e chegar ao Catumbi, é muito melhor enfrentar o túnel Santa Bárbara. Possa estar escuro ou iluminado, é muito melhor. Porque você entra em Laranjeiras e sai no Catumbi. Não é? Então, esse John Stott, nesse livro, ele diz: um túnel escuro é sempre o melhor caminho para se chegar ao outro lado da montanha. Um dia, esse pastor testemunhou, foi assim que eu o conheci. Ele testemunhou, através dessas palavras, que Deus mostrou a ele que as trevas nas quais ele estava envolvido eram realmente um prelúdio para entrar na luz. Quer dizer, o prelúdio para o outro lado da montanha. É um túnel escuro. Você está vendo? Como nós precisamos, se nós conseguirmos crer que Deus está conosco todo o tempo. Todo o tempo, que Ele não deixa. Olha, eu nunca prometi para o meu filho assim: eu nunca te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Eu estarei contigo todos os dias. Eu nunca falei isso para o meu filho. Eu nunca falei isso para minha filha. Eu nunca falei isso para um neto meu. Porque eu não tenho condição, mas Deus. E olha que eu preciso do meu filho, da minha filha, dos meus netos. Eu preciso. Agora, Deus que não precisa de mim, Ele me ama a tal ponto que Ele diz isso para mim: eu estou contigo todos os dias. Olha, se Deus não está comigo todos os dias, Ele é mentiroso e o meu Deus nunca mente. Nós precisamos crer. Deus não precisa fazer barulho. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você já viu uma árvore frutífera, já viu? Talvez você nasceu num apartamento. Eu nasci no interior, subia em árvore, tirava fruto, comia fruto verde, maduro, o que fosse, tocava pedra nas mangueiras lá de Santarém, quebrava telhado dos outros, apanhava que só, mas eu estou hoje satisfeita que eu fiz isso tudo. Você já observou? A árvore é frutífera. Você olha para ela, não tem nenhum fruto. Depois de uns meses você vai, ó, mas está toda cheia de fruto. Está cheia de fruto. Como é que produziu tanto fruto e eu não?
ouvi. A árvore não faz barulho para produzir fruto. Ela não grita, ela não sai do lugar, ela não pede ajuda, ela simplesmente frutifica. Por quê? Porque o poder para frutificar está dentro dela. Ela expressa o poder que está dentro dela pela sua natureza, pela fruta. Eu me lembro que uma vez eu estava na casa de um pastor em Olinda e ele tinha um filho. Eu amo esse menino e tem anos que eu não vejo. O John. Eu estava na casa do pastor Ian Meldrum, em Olinda. E o filho dele gostava muito de plantar coisa. E o pai incentivava. Então, o pai foi com ele no mercado e trouxeram, foi muita muda de planta para plantar no sítio do avô. Ele estava eufórico. E eu fui lá e disse, John, isso aqui, isso daqui é pé. Ele dizia, isso aqui é pé de goiaba, isso aqui é pé de graviola, isso aqui, e esse aqui, isso aqui está separado, porque eu não sei. Porque elas se parecem. Eu sei que aí tem tangerina, laranja e limão. Mas eu só vou saber qual é o pé de tangerina depois que ela der fruto. Porque é pelo fruto que eu vou conhecer a árvore. Olha, 6 anos. Nunca vou esquecer. Um dia eu ainda vou encontrar com o John. Hoje ele é pai. Talvez tenha até filho adolescente já. O John é pai. Eu vou dizer, John, você lembra disso? Talvez não, porque ele disse aquilo com tanta naturalidade. A árvore frutífera produz um fruto sem fazer barulho. Simplesmente você chega lá, ela brotou e está produzindo frutos maravilhosos. Agora nós queremos que Deus faça barulho. Com todo o poder dele, ele precisa fazer barulho. Nós não devemos ser tomados pela ideia de que se nós estamos atravessando um período de silêncio espiritual, que normalmente nós comparamos a Querite. Você lembra Querite? Eu vou tomar uns 3 minutos rápido para dizer, lembra quando eu vou usar uma expressão do pastor Aloysio, Jezabel, que era a prima irmã do diabo, é o senhor que disse isso uma vez e eu gostei. Ela era prima irmã do diabo. Ela veio para Israel porque ela casou com o rei de Israel, Acabe. Ela trouxe todo o inferno dela para implantar dentro de Israel a adoração a Baal. Quando chegou lá, ela ordenou matança de todos os profetas de Deus. E Israel, sem ouvir a palavra de Deus, embarcou na adoração a Baal. Quer dizer, Israel precisava urgente de avivamento. Aparece Elias. Elias entra ali. 1 de Reis 17. Pá! Elias sentia na terra a dor do coração de Deus que tinha sido abandonado pelo seu povo. Aí Deus disse, já que você está sentindo a dor do meu coração, ele queria ser usado como canal de avivamento. Aí Deus diz para ele, ó, você vai a Acabe e vai dizer para ele. Ele foi lá para Acabe e disse, olha, rei, Deus, em cuja presença eu me encontro, diz que nem chuva nem orvalho cairão sobre essa terra durante 3 anos consecutivos, segundo a minha palavra. E Deus disse para ele, corre, vai embora para Querite, que está à fronteira ao Jordão. Fica lá, bebe água da fonte, eu ordenei aos corvos que ali mesmo te alimente. Ficou lá. 3 anos. Desculpa, ficou mais de 1 ano lá. Bebendo água da fonte e comendo comida do bico de corvo, aquela ave babona que baba o alimento, pois ele trazia de manhã carne e pão, de tarde carne e pão, e Elias ali. Querite. Querite é um lugar. Querite no hebraico significa aliança. Ali Elias foi para aprender que ele estava andando com Deus de aliança, um Deus de fidelidade. Quando ele diz, ele tem em todas as suas promessas o sim e o amém. Amém.
corvo entregar comida, cada vez que o corvo chegava com comida de manhã, ele dizia, é Deus que está mandando, porque senão o corvo não entregaria. De tarde também, pensa o que Deus fez para esse homem aprender. Mas ele ficou no silêncio. No silêncio. Depois de mais de um ano, Deus falou segunda vez com ele. Porque não chovia, nem orvalho tinha, secou a cabeceira da fonte. Deus disse para ele, vai para Sarepta, que se encontra em Sidão, que eu ordenei ali a uma viúva que te sustente. Lá vai ele para Sarepta, que significa purificação. É o nome daquela panela onde se põe o metal para tirar toda a impureza. Mais 1 ano e meio. Aí Deus falou com ele, agora volta para cá e diz para ele que eu vou enviar chuva sobre a terra. Quantas vezes Deus falou? Em 3 anos, Deus falou com o profeta Elias 3, 4 vezes. Esse homem foi depurado no silêncio. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, no silêncio, ela fica em expectativa. Fica em expectativa, porque a qualquer momento o Senhor pode enviar uma mensagem dele para nós. O silêncio para nós é um presente de Deus por causa da expectativa em que ficam os nossos corações. Então, se você está passando por um momento de silêncio espiritual, é porque você pensa que está sendo punido por algum pecado cometido e Deus não está mais interessado em você. É isso que você pensa? Isso pode, de fato, significar que nós estamos bem e muito bem no centro da vontade de Deus. Amém. E do propósito que Deus tem para nós. Você lembra de um personagem, Jó? Jó, na opinião de Deus, era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Nesse momento que nós vamos falar de Jó, é exatamente no silêncio espiritual que ele teve que atravessar entre tantas coisas. Ele estava sendo tragado pelo silêncio espiritual. Quando ele diz o que nós temos aqui em Jó no capítulo 23. Deixa eu olhar aqui. Jó, capítulo 23, ele diz assim, no versículo 10. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. Só que antes ele diz assim, no versículo 7, ali o homem reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera à esquerda, não o vejo. Esconde-se à direita, não o diviso. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, eu sairia como o ouro. Isso, meus irmãos, é muito importante para nós. Ele simplesmente, ele está sendo aqui, eis que se me... Ele olha, o homem que está sofrendo uma terrível aflição física e mental, impedido dos filhos, um luto total, agarrado a uma esposa murmuradora, que mulher aquela? O homem na falência total, luto de seus filhos, doente. Ela vira para ele e diz assim, homem, vai manter tua integridade, amaldiçoa Deus e morre. Ele diz, falas como louca. Não é? Olha o que sobrou para Jó. Olha o que sobrou para ele. O coração dele estava pesado. E assim ele procura por Deus, ele olha para o céu
e diz: eu olho e ele não está lá. Para frente, para trás, para o lado, ele olha, ele não está lá. Que coisa, que momento. Eu creio que ninguém, nenhuma outra pessoa, com exceção, é claro, de Jesus Cristo, experimentou tamanha e tão profunda treva de silêncio espiritual desolador e devastador. Um tempo de silêncio, como Jó experimentou, então nós podemos compreender o assunto que nós estamos falando agora. Mas em meio a essas trevas, eu gosto de ouvir o versículo 10, quando ele diz: mas ele sabe o meu caminho. Eu não o vejo, eu não o ouço, eu procuro, eu estou sem direção, mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. Quando prestamos bem atenção, Jó diz: ele sabe o meu caminho. Ele. Eu posso não saber, mas ele sabe, e isso para mim faz toda a diferença. Isso para mim é suficiente, é que ele sabe. Se você está cercado de trevas, passando por dificuldades neste exato momento, deixe que essas palavras de Jó tragam conforto para você. Essas palavras que esse homem disse há tantos e tantos séculos atrás. Que elas confortem o seu coração, que elas tragam alegria. Você pode não saber o porquê de você estar atravessando toda essa dificuldade, mas ele, Deus, o Senhor, sabe muito bem. Olha, eu lhe prometo uma coisa. Se você puder olhar a vida do ponto de vista de Deus, você terá encontrado o segredo para tudo. Quando nós lemos aqui o capítulo 42 do livro de Jó, eu vou ler para você o resultado disso tudo. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhumzinho dos teus planos pode ser frustrado. Amém. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de te ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Está vendo? Antes, ele não tinha um silêncio espiritual, porque ele conhecia de ouvir. O silêncio espiritual não tinha batido na porta dele. Ele diz: antes, eu te conhecia de te ouvir. A voz, o silêncio espiritual não existia para Jó. Entendeu? Ele diz: mas agora que eu não te ouço, os meus olhos te veem. Amém. Você viu o valor de um período de silêncio espiritual? O quanto nós aprendemos. No Salmo 10, no versículo 1 está escrito: por que te conservas longe, Senhor? Por quê? E te escondes nas horas de tribulação? Viu? Que a história do silêncio espiritual é antiga. Quer ver o capítulo 13, no versículo 1? Até quando, Senhor,
Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Está agoniado. Já deve estar há muito tempo esperando. Salmo 89, versículo 46 diz: até quando, Senhor? Esconder-te-ás para sempre? Andará a tua ira como fogo. Arderá a tua ira como fogo. Você está vendo? Essas pessoas também estão esperando há muito tempo. Mas uma coisa é certa. Eles não saíram inventando nada. Eles não saíram fazendo barulho. Eles falam com o Senhor. E se eles falam com o Senhor, eles estão declarando: eu não ouço, mas o Senhor me ouve. Eles estão declarando a fé deles. Nós sabemos que em toda comunicação não são necessárias palavras. Comunicação verbal, por exemplo, Deus nos equipou com palavras para expressar o nosso pensamento. Mas também nós temos outras formas de expressão, muitos e diferentes meios de expressarmos. Nós temos o toque, nós temos o sorriso, nós temos as lágrimas, temos a expressão dos nossos olhos. Tudo isso é comunicação. E, às vezes, as palavras até se tornam obstáculos. Nós vemos que, muitas vezes, nós não sabemos usar as palavras direito. Numa comunicação, você tem o impulso da palavra, você tem o momento em que você delibera o que veio no impulso e você tem a fala. Sente o impulso, delibera e fala ou não fala. Tem pessoas que sentem o impulso e dizem, e depois dizem: oh, não dá mais, já saiu. A sabedoria nos ensina. Vem o impulso, delibera para ver se pode dizer. Não é? Então, o silêncio é necessário para você deliberar. Se você aprende a tirar o que de bom tem nesse período de silêncio, você sai vitorioso. Porque você aprende a afinar o seu ouvido. Amém. E quando Deus quer lhe falar uma palavra, é ouro na Bíblia, aquilo vai como fogo no seu coração. Eu não sei, mas com certeza você já ouviu a história. É uma história muito conhecida, mas que eu uso aqui como ilustração. História de da vida de um homem. A vida desse homem foi marcada por muitas dificuldades na caminhada dele. E ele sentiu, de uma hora para outra, que Deus se esqueceu dele. Então, ele foi assoberbado pelas trevas do silêncio espiritual. E uma noite ele teve um sonho. E nesse sonho, ele andava com Deus numa praia deserta. E ele ia pisando naquela areia molhada e ia andando. E de uma hora para outra, ele notou que haviam 4 pegadas. 2 pegadas eram dos pés de Deus e 2 dos pés dele. Mas ele observou uma coisa. Nos momentos mais difíceis, só tinham 2 pegadas. E ele disse: quer dizer que quando as coisas estão ruins, o mestre, se manda? Então, ele disse para Jesus: olhe,
como você me deixou só nos momentos onde eu mais precisava de você. Aqui, ó, quando aconteceu isso, quando Jesus Cristo disse, não, não é bem assim. Nesses momentos em que tudo estava difícil, só tem duas pegadas, porque eu te carreguei nos meus braços. Essas duas pegadas aqui são minhas, não são suas. Eu acho essa história tão linda, porque ela é verdadeira no sentido de que é isso que acontece. Essa é uma linguagem de amor, sem palavras. Ele sustenta você. Em tempo de silêncio espiritual, Deus não fala. Ele carrega. Amém. Ele leva. Ele cuida. Ele fabricou você. E trouxe você aqui neste mundo com um propósito. Ele sabia que você iria passar por dificuldades. Mas qual é o pai que deixa um filho sozinho na dificuldade? Jesus Cristo diz para os discípulos, se seu filho pedir um pão, você por acaso vai dar uma pedra? E se ele pedir peixe, você vai dar uma serpente? Então, se vocês que são maus, vocês sabem cuidar, vocês sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu, ele dará até o seu próprio espírito, se você pedir. Amém. Então, por que nós temos a audácia de pensar que em qualquer momento nós estamos sozinhos? Não. O Pai está lá. Você pode não estar ouvindo, mas Ele está lá. Você pecou, Ele está lá. Você não orou, Ele está lá. Não leu a Bíblia, não entregou dízimo, Deus está ali. Porque Ele disse, eu estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Nos momentos em que você não ouve a sua voz, Ele está operando. Ele está trabalhando alguma coisa preciosa na sua vida. Ele está querendo que você afine o seu ouvido, que você fique na expectativa, esperando por Ele. Hoje em dia, nós precisamos de filhos de Deus em expectativa. Uma noiva que está na expectativa do noivo. Uma noiva que espera a qualquer momento ouvir o toque da trombeta. É uma noiva que está pronta. É uma noiva que está gritando Maranata. Ouviu o toque da trombeta? Ainda não, mas fica em expectativa. Porque na hora que a trombeta tocar, você é sugado daqui. Amém. Então, vamos aproveitar esse silêncio. Lá em Gênesis, no capítulo 28, no versículo 15, quando Deus fala com Jacó, ele diz, eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Amém, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo de que te hei referido. Deus falou assim com Jacó, no momento em que Jacó tinha feito tudo errado. Ele enganou o pai, cego, mentiu, está lá escrito, mentiu. Ele usurpou coisa do irmão. Uma vergonha, Jacó. Pois Deus falou isso com ele lá em Betel. Deus não mencionou nada para trás, porque Deus tinha um plano na vida de Jacó. Você acha que Deus lhe botou aqui sem propósito? Talvez você faça coisas sem propósitos, mas Deus não. O nosso Deus trabalha com propósito. Ele tem uma direção, ele tem um objetivo em tudo o que ele faz. Amém? Se você está
passando por um problema de silêncio espiritual. Nesse período, aproveite para ler mais, devagar, valendo e vá dando pausa. Valendo e vai dando pausa. O método que eu lhe aconselho neste momento é que você leia a palavra de Deus em voz alta. Amém. Leia em voz alta. Você vai ver a diferença que vai fazer você ler e ouvir a palavra. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém. Amém. Edmeia, Diga. Deus seja glória por tudo isso aí. Né? Que, como a Bíblia promete, né? O que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu sempre digo, não viram, mas verão. Não ouviram, mas ouvirão. Não sentiram, mas sentirão. Edmeia, para todos aqueles que, porventura, desejarem participar, contribuir com a Casa de Maria e Marta, com esta obra que assiste a tantas crianças no Morro Dona Marta, qual a conta que eles poderiam ofertar essa oferta de amor? Olha, é Banco do Brasil. Banco do Brasil. Agência 3223, dígito 9. Agência 3223, dígito 9. A conta corrente é 4055, dígito X ou 0. Conta corrente 4055, dígito X ou 4055, dígito 0, porque às vezes o banco não aceita o dígito X. E o CPF é 050 110 355/49. CPF 050 110 355/49. Desde já, eu agradeço muito aos irmãos pela cooperação, pelo carinho, pelo Ministério das Mãos Estendidas. Amém. Amém. Eu soube que você, da última vez, tinha me dito que estaria participando daquele trabalho, aquela palavra de missões, né? Foi naquele dia, quinta-feira passada. Eu espero que tenha sido tudo muito bem, que Deus tenha abençoado bastante. Pastor, aquela live demorou de 4 às 7. Uau! Eu não sabia que era aquilo tudo, não, mas que a gente vai fazer, né? Foi uma maratona, então. Foi uma maratona. E eu lá na casa da minha filha, era aniversário dela, eu tinha que fazer o jantar. Pense bem. Os convidados começaram a chegar e eu estou lá ocupando a sala. Não, coisas da vida, né? Coisas da vida. Coisas que acontecem. Mas no final todo mundo comeu e comemorou, né? Todo mundo, graças a Deus. Foi uma benção. Que bom, que bom. Que essa questão de missões é algo tão importante e que nos nossos dias, por causa das dificuldades, as pessoas às vezes deixam missões de lado, não mais contribuem. Mas eu sempre digo o seguinte: o Deus que provê, provê. Então já há provisão. Não é porque uma circunstância adversa chegou que Deus mudou. Vai chegar e haverá recurso para tudo. Para tudo. Às vezes o que nos falta é administrar um pouco melhor o recurso. Sim. Às vezes é isso que nos falta. É como a Bíblia diz: porque gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão.
Exato. Né? Vai fora da Exato. necessidade. Né? Eu acho que esses momentos aí de pandemia nos ensinaram quantas coisas a gente não precisa. Pois é. Não é que às vezes a pessoa, eu tenho que ter, tenho que ter, tenho que ter. Não tem nada. Não precisa tanto assim. Exato. Né? Edmeia, eu quero te agradecer. Né? Nós vamos estar de volta na próxima sexta. Vamos continuar com esse assunto, que é um assunto enorme, né? Enorme. Não tem fim. Então, pois é. Deus é bom. Então, muito obrigado por tudo. Eu que agradeço, pastor. Eu vou agora lá para a casa do meu filho. Ah, vai lá. Amanhã. Vou dormir lá hoje. Ah, que bom. Que bom. Dá um beijão em todo mundo. Eu o senhor lá na casa deles, mas hoje eles estavam com problema de internet, aí eu fiquei aqui. Né? Tudo bem. Mas olha, pastor, muito obrigado. Deus abençoe o senhor e eu já estou pronta para descer. Tá certo. Um grande abraço. Grande abraço, um grande beijo. Obrigado. Tchauzinho. Tchau. Agradecemos a todos neste debate-papo. Estaremos de volta todas as segundas, quartas e sextas, às 15 horas. E todas as sextas-feiras, com a missionária Edmeia Williams. Um grande abraço, que Deus os abençoe e até uma próxima vez, se assim Deus nos permitir. Amém.